Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Mateus, capítulo 9, versículo 36 e 37. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor, dono da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém? De pé ainda como estamos, convido os irmãos humildemente que façamos mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Não estamos aqui para passar o tempo, não viemos aqui para resolver um negócio, não estamos aqui como quem frequenta um lugar qualquer, Senhor. Estamos na Tua presença. Não é pouca coisa estar na presença do Rei dos Reis. Nós estamos nesse lugar, Senhor, não para ouvir alguém cantando ou alguém pregando. Não estamos aqui para mostrar roupa nem sapato. Nós estamos aqui para sentar na Tua mesa e para ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos comer uma comida, Senhor, preparada no céu para nós. Que nós não estejamos nesse momento ansiosos e nem preocupados com coisa alguma, mas que possamos entender que esse encontro estava marcado desde antes da fundação do mundo, Senhor. E que estava escrito em Teu memorial, que nessa noite nós estaríamos aqui tratando de um assunto do Teu interesse. Então, Senhor, que nossas lutas possam ser pelejadas pelo céu, para que possamos estar tranquilos nesta noite, para receber de Ti o que Tu tem para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos. Podem sentar-se. Eu sou a missionária Kellen Gaspar. Preciso me apresentar como missionária porque o Senhor me chamou para esse ministério quando eu tinha 15 anos de idade ainda, em um culto ali em Ananindeua, interior do estado do Pará. Eu estava assistindo a um culto de missões quando a pregadora me surpreendeu dizendo: Deus não está procurando espectadores. Ele não está procurando soldados que se escondam detrás das trincheiras enquanto a guerra está acontecendo. Ele procura homens e mulheres que se entreguem voluntariamente a Ele nessa guerra. Eu olhei para as minhas mãos e fiz uma descoberta. As minhas mãos estavam vazias, irmãos. Eu descobri naquela noite que eu era uma fraude. Eu estava somente na igreja, pensando que eu estava em Cristo. Mas são duas coisas muito diferentes. Qual é a diferença de quem está na igreja e quem está em Cristo? Quem está em Cristo se preocupa com a salvação do outro. Quem não está nem aí para a salvação de ninguém, só está na igreja. E naquela noite eu fiz essa descoberta. E eu caminhei e me dobrei meus joelhos diante do altar e disse: Senhor, não tenho dons, não tenho talentos, não tenho dinheiro, minha família é pobre, sou do interior. Não há nada em mim que me torne desejável para a Tua missão na terra, Senhor. Mas o nada que eu tenho, o nada que eu sou, o nada que eu sei, eu entrego a Ti. Se houver algum trabalho que ninguém queira fazer, dê-me-lo a mim e eu o farei. Se houver, Senhor, algum lugar que ninguém queira ir, algum povo que ninguém queira amar, entregue-o a mim e eu o amarei. E sabe o que aconteceu, amados? O Eterno disse sim, porque Ele não estava naquela noite e não está na noite de hoje, procurando os melhores de nós. Ele não está procurando os mais inteligentes, os mais bonitos, os que têm mais seguidores nas redes sociais.
Ele não está procurando os que se destacam mais, os que são mais eloquentes. Não, Ele estava lá e está aqui, procurando os mais humildes de nós, os mais obedientes de nós. Aqueles que dizem: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Aqueles que dizem: Senhor, eu não posso nada em mim, mas eu posso todas as coisas em Ti, porque és Tu que me fortalece. Aqueles que estão dispostos a realizar a missão, independente da ordem, da geografia ou das condições. Quando eu digo aos irmãos que sou missionária, eu preciso dizer também que se o Senhor tivesse me dado 1000 vidas, em todas elas eu diria sim, porque não existe patrão mais fiel do que o carpinteiro ressuscitado, porque vale a pena dizer sim para aquele que ocupa o trono no céu. Sou presidente do projeto missionário Campos Brancos. Saúdo aos meus obreiros que estão me assistindo nesse momento. Amo vocês. Vocês são o exército que o Senhor me confiou. Nós temos hoje 222 missionários em campo, divididos em 63 bases, entre os mais pobres e menos alcançados do Brasil. Nós alcançamos hoje, para a glória de Deus e prejuízo do inferno, 3.000 crianças e adolescentes, com alfabetização, reforço escolar, alimentação, porque estômago vazio não houve, evangelização e um sólido discipulado. Irmãos, eu, Kellen, nunca recebi nenhuma ajuda pública, porque eu escolhi só fazer aliança com quem tem aliança com Deus. E eu acredito de verdade que missão se faz com o dinheiro de Deus. E o dinheiro de Deus não está em emendas parlamentares, está no bolso dos crentes. Eu fui pregar um dia desses em São Paulo e o pastor me disse: conte algumas histórias tristes para comover o povo, para que o povo se sensibilize e oferte. Eu disse: meu pastor, me perdoe, não tenho nenhuma história triste para contar. Todas as minhas histórias terminam com: então a porta se abriu, então o milagre aconteceu, então a vitória chegou, então o inimigo foi envergonhado, então ele superou as nossas expectativas, então o céu se moveu em nosso favor. E assim nós temos avançado, meus amados irmãos. Hoje falo de um assunto que vivo, de um assunto que amo. Mas eu preciso dizer uma coisa que talvez não seja tão fácil de ouvir. Eu vim com uma mensagem, irmãos. Eu não vim aqui para que os irmãos gostem de mim, me aceitem, me sigam, me presenteiem. Eu vim com uma palavra e essa palavra eu recebi do Senhor. Então eu não posso diminuí-la, não posso fazer com que ela caiba em um protocolo qualquer. Eu preciso entregá-la tal como eu a recebi. Então eu preciso dizer que o dedo de Deus aponta para nós, acusando-nos de não estarmos entrando em todas as portas, de não estarmos aproveitando todas as oportunidades. O dedo de Deus aponta para nós, acusando-nos de não estarmos dando o devido valor à obra pela qual Cristo morreu. O Senhor nos lembra nesta noite que nós somos um povo que ama a glória da missão, mas que despreza o preço a ser pago por ela. Nós somos um povo que admiramos a festa, mas negamos a responsabilidade. Nós queremos o bônus, mas nós não queremos o ônus. Nós queremos festejar a missão, mas nós não estamos dispostos a amá-la com todas as forças do nosso coração. Somos uma geração que quer que o mundo conheça Cristo,
mas que não quer ser o agente desse conhecimento. Somos a geração do Senhor, eis-me aqui, usa meu irmão. Senhor, levanta jovens para a obra missionária, mas meu filho não. Senhor, toca no coração dos empresários da tua casa, mas deixa a minha carteira no meu bolso. Meu dinheiro, não. Queremos a glória, mas não queremos o preço. Amados, nós queremos muitas coisas. Talvez isso esteja nos confundindo. Nós temos muitas pretensões. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra escrita pela doutora Ellen Roosevelt, missionária no Congo, entre os anos de 1953 a 1973, médica. Ellen foi presa, torturada, violada. E no seu pior momento de dor e sofrimento, ela escreveu, sabe qual é o problema? O problema é que nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e alguma coisa a mais. Nós queremos Jesus e o respeito. Nós queremos Jesus e a popularidade. Nós queremos Jesus e o dinheiro. Nós queremos Jesus e a fama. Nós queremos Jesus e o conforto. Nós queremos Jesus e os aplausos. Nós queremos Jesus e o sucesso. Nós queremos Jesus e o reconhecimento. Nós queremos Jesus, mas também nós queremos ser os primeiros. Nós queremos Jesus, mas nós também queremos ser os melhores. E enquanto nós não quisermos só Jesus, nós não cumpriremos a grande comissão. Enquanto nós não quisermos só Jesus, os números ainda nos envergonharão. Enquanto nós não quisermos só Jesus, nós lotaremos o congresso, mas passaremos os outros 11 meses vazios da missão, para nos enchermos outra vez, um ano depois, e depois voltarmos para viver a nossa vida como se nada disso tivesse acontecido. Se nós não tivermos cuidado, amanhã o diabo já vai ter roubado do nosso coração o que ouvimos hoje. Se nós não fizermos alguma coisa, nós poderemos chegar juntos à conclusão que eu cheguei aos 15 anos. Meu Deus, nunca estive em ti. Pensava que estava, mas eu não estava. Não estava. Os números estão contra nós, irmãos. Os números não mentem. Há um Brasil, dentro do Brasil, que os maiores entusiastas da missão ainda não conhecem. Tem povos que estão aqui no nosso quintal, esperando por um missionário que nunca chegou, por uma igreja que nunca enviou, por alguém que nunca sentiu. Aqui em cima, queridos, nós estamos no metro quadrado mais evangelizado do planeta. Todo mundo aqui em cima é uma potência. Todo mundo aqui em cima é grande. Todo mundo aqui em cima fala grosso. Todo mundo aqui em cima é um gigante. Mas onde nós mostramos o quilate da nossa fé e o tamanho do nosso compromisso é quando as luzes se apagam, é quando cruzamos aquela porta e voltamos para o nosso cotidiano. Esse é o nosso problema. Celebramos, choramos, esquecemos e continuamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. E por isso, nós ainda temos tanta coisa para fazer.
Os dados que eu vou citar agora, eles são do IBGE, da Ultimato e também de algumas outras agências missionárias brasileiras. Então, são dados muito confiáveis. Veja bem, entre os segmentos menos alcançados do Brasil, nós temos os indígenas, 1.600.000 índios, divididos em 391 etnias, falantes de 295 línguas diferentes. Nós ainda temos 117 etnias, onde o evangelho ainda não chegou. Não há presença missionária. Nesse momento em que estamos aqui, 117 etnias estão esperando por um missionário que nunca chegou. Todo o meu trabalho ao longo dos anos foi entre tribos indígenas. Eu me lembro de uma vez estar sentada com um índio, tomando uma chicha, comendo um gongo assado, em silêncio, olhando para o céu, uma noite estrelada. E o índio falou assim para mim: Pacau, esse era meu nome nessa aldeia. Ele disse: Pacau, eu acredito que existe um Deus. Ele é maior do que os espíritos que nos oprimem. Eu acredito que Ele é grande. Mas eu não sei onde Ele mora, Pacau. Eu não sei qual é o nome dele. Mas se eu soubesse, eu bateria em sua porta, eu me jogaria nos seus pés e diria a Ele: ajuda-me, a mim e ao meu povo. Eu pediria a Ele: liberta-me, liberta a mim e ao meu povo. Eu tinha chegado há poucos dias, ainda estava me aculturando. Para aquele índio eu pude falar. Mas nós ainda temos, amados, 200.000 índios caminhando a passos largos para o inferno nesta noite. Eu preciso chamar a atenção dos irmãos para os ribeirinhos. São povos que estão na bacia amazônica. Nós temos 37.000 comunidades ribeirinhas na bacia amazônica. Em 10.000 delas, o evangelho ainda não chegou. Em 10.000 comunidades ribeirinhas, o evangelho nunca foi pregado. Se nós encostarmos um barco agora, nesse momento, numa dessas comunidades ribeirinhas e perguntarmos quem é Jesus, eles vão perguntar: é filho de quem? Mora em qual rio? Nunca ouvimos esse nome por aqui. Antes que você pense: mas irmã Kellen, e a televisão, e a internet? Essas 10.000 comunidades que sobraram foram as menores e as mais distantes. Na maioria delas nem tem energia elétrica, não tem sinal de celular e a internet não está disponível. São vilas pequenas, muitas delas têm 5 casas, 8 casas. Mas eu preciso lembrar aos irmãos, aos pastores que me ouvem nesta noite, que me assistem, que nós não cultuamos a números, que nós não somos numerólatras. Nós sabemos que a ordem é ir até o último metro quadrado onde exista alguém que ainda não conheça Cristo. E nós sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é assim? Então que não haja entre nós ninguém
sentado atrás de uma mesa com uma caneta na mão, que tenha coragem, audácia de dizer: não vale a pena investir lá, porque só tem 10 casas. Que todos que me ouvem nesta noite saibam que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e que aquele que morreu na cruz, morreu para que todos ouvissem as belezas do Evangelho. Não podemos deixar ninguém de fora. 10.000 comunidades ribeirinhas. Nós temos, irmãos, como um dos segmentos menos alcançados do Brasil, os ciganos. São de todas as etnias, mas eu friso aqui a etnia Calon, que tem pelo menos 700.000 ciganos. E apenas mil de esse universo de 700.000 se declara crente em Jesus. Eles ainda estão esperando por um missionário que arme e desarme tendas. Eles são nômades, seminômades ou sedentários. Eles ainda estão esperando que um missionário chegue, que o Evangelho seja pregado, que a porta para a eternidade com Cristo seja aberta. Nós temos entre os segmentos menos alcançados do Brasil os sertanejos. São milhares de assentamentos. Apesar do avanço que tivemos nos últimos anos, nós ainda temos 6.000 assentamentos sem presença missionária evangélica. E eu abro um parêntese aqui. O sertão precisa de missionários que fiquem. Não de missionários que vão ficar um feriado. O sertão precisa de missionários que fiquem, não de missionários que formem uma caravana para 2 dias. Nós precisamos alcançar o sertão, implantando igrejas no sertão, enviando missionários para o sertão que possam discipular, que cheguem e finquem ali a bandeira do Evangelho. É assim que nós conquistaremos o sertão. Não é com eventos de curto prazo. Nós temos, queridos, 9 milhões de surdos no Brasil. E agora eu pergunto aos irmãos: como entenderão se não há quem sinalize? A alma do surdo vale tanto quanto a alma de um ouvinte. Eu pergunto para os líderes: onde estão os surdos da sua cidade? Onde estão os surdos do seu bairro? Onde estão os surdos ao redor, nessa área onde a sua igreja está implantada? Vá buscá-los. Custaram preço de sangue. Vá buscá-los. Eles precisam conhecer o Evangelho. Eles precisam conhecer a Cristo. Eu conheci um surdo em uma das ilhas onde nós temos nossas bases missionárias, e eu não tinha competência para lhe transmitir o Evangelho. Eu não conhecia a linguagem de sinais. Então, quando eu cheguei na base, chamei uma missionária que já estudava, pedi para ela procurar o melhor curso possível. Paguei esse curso para ela. E no final de 1 ano, eu a enviei para lá. Foi 1 ano de investimento para que ela alcançasse um surdo em uma ilha. E no culto em ações de graça que eu fui depois do envio dela, alguns meses depois, ele estava presente. E ele deu o seu testemunho. Ele disse na linguagem de sinais e ela traduziu. Ele disse: eu vivia no meio dessa selva e eu achava que ninguém me via. Mas aí eu descobri que Jesus me viu. Ele me achou e hoje eu sou dele e ele é meu. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso.
Só Jesus faz isso. Nós temos um novo segmento. A Articulação Missionária Brasileira apresentou recentemente, eu peço aos irmãos que orem também, apresentou os pantaneiros como um dos novos segmentos menos alcançados do Brasil. Os pantaneiros estão no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Estão em um contexto de distância, sazonalidade, cheias e isolamento. E Jesus precisa chegar até os pantaneiros brasileiros. Nós não podemos deixar que a distância, que a sazonalidade, que as cheias e que o isolamento nos impeçam de tornar Cristo conhecido entre os pantaneiros do Brasil. Nós temos, irmãos, os imigrantes. Deus trouxe nações até nós. Mais de 100 países têm população fixa no Brasil. Desses 100 países, 27 são fechados para o Evangelho. Mas nós temos hoje 300 mil imigrantes vivendo em território brasileiro. Deus trouxe as nações para o Brasil. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Que oportunidades nós estamos perdendo de tornar Cristo conhecido às nações que o Senhor já trouxe para perto de nós. Eles já estão aqui. Só que nós estamos ocupados, não é? Nós estamos distraídos, não é? Nós estamos perdendo tempo, não é? Nós estamos envolvidos com tantas coisas, que nós não estamos nos apercebendo, que nos últimos 40 anos, 1 bilhão de pessoas partiu para a eternidade sem ouvir falar de Jesus uma única vez. 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Nós estamos tão ocupados que não percebemos que das 120 mil pessoas que morrem por dia, 80 mil morrem sem conhecer o nosso doce e amado Cristo, sem conhecer o plano da salvação. 80 mil morrem por dia, enquanto estamos discutindo quem é o melhor pregador da festa. 80 mil morrem por dia, enquanto estamos torcendo para que o outro cantor erre a letra do hino, para que sejamos os melhores cantores da festa. 80 mil morrem por dia, enquanto nós usamos a nossa influência para perseguir, prejudicar. 80 mil morrem por dia, enquanto nós estamos perdendo o nosso tempo com o que não importa. Nós temos os mais ricos, irmãos. Tem uma alma também. Os extremos precisam de Cristo. Às vezes nós nos esquecemos disso. O Brasil tem 433 mil milionários em dólar. Eles têm uma alma. E do alto de seus helicópteros, pousando em seus helipontos, não são acessíveis para que alguém comparta com eles as maravilhas do Evangelho. Precisam conhecer a Cristo. No outro extremo, nós temos 50 milhões de pobres no Brasil. E temos 7 milhões que vivem em extrema pobreza, que não têm segurança alimentar, que provavelmente não jantarão esta noite, não deitarão em uma cama para dormir. Mas o Senhor não os deixou de fora.
a alma deles também vale mais do que o mundo inteiro. Também. A questão, irmãos, agora que nós ouvimos sobre os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os surdos, os pantaneiros, os imigrantes, os mais ricos, os mais pobres. A questão é o que nós faremos. A nossa responsabilidade é espiritual, é prática e missional. Nós não fomos chamados para admirar a missão. Nós fomos chamados para executar a missão. O Senhor não nos chamou para vermos esses vídeos e nos emocionarmos, batermos palma para os missionários, que lindo. Nós não somos espectadores, irmãos. Isso aqui não é um teatro. A obra missionária não é opcional. Entende? Quem não está fazendo nada já está atrapalhando. Não há terreno neutro em missão. Ou você ama e faz, ou você é um inimigo. Escolha um lado nessa noite. Qual é o seu lado? Qual é o seu lado? Essa escolha, ela não pode se acabar. Quando este congresso terminar, você precisa levá-la com você para a sua casa, para o seu cotidiano. Talvez você me pergunte, mas, irmã Kelly, o que eu posso fazer? Eu vou te dizer, a primeira coisa, podemos assumir um compromisso nesta noite. Um compromisso muito sério. Missão não começa com agenda. Missão não começa com planejamento. Missão não começa com reunião. Missão não começa com curso. Missão começa com oração. É com oração, irmãos. Se nós não orarmos, nós somos egoístas. Se nós não orarmos, o céu não pode contar conosco, porque a nossa visão estará sempre descomprometida com a eternidade. Tudo começa com oração. Nós poderíamos ter 1000 vezes mais resultado se nós orássemos como deveríamos. E pelo que nós devemos orar? Olha para mim. Ore pelo coração de nossos pastores, para que amem a obra missionária. Ore pelo coração do seu pastor, para que seja sensível à voz de Deus. Ore para que Deus se revele a ele. Ore para que Deus coloque seus projetos em seu coração. Ore pelos nossos jovens, para que almejem a missão, para que desejem a missão. Nossos jovens querem ser artistas, querem ser conferencistas. Nossos jovens querem ser um sucesso. E o Senhor procura jovens que ainda queiram viver a sua vida para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. O céu procura jovens que ainda queiram viver para a glória de Deus. Então oramos pelos nossos jovens para que o céu os atraia, para que desejem a obra missionária. Orem, amados, pelos missionários em campo. Ore para que não desistam. Ore para que não caiam. Ore para que não morram. Ore para que não sejam enganados. Ore para que Deus lhes dê uma palavra irresistível. Ore para que Deus coloque projetos em seus corações, para as comunidades, para as vilas, para as cidades, para os países onde estão trabalhando. Ore para que sejam cheios do Espírito Santo. Ore para que tenham dons espirituais. Ore para que recebam o fruto do Espírito e o desenvolvam. Ore pela saúde física.
ore pela saúde mental, ore pela saúde emocional, ore pela saúde espiritual, ore por todas as áreas da vida daqueles que estão vivendo 100% no melhor lugar do mundo. Que lugar é esse? É o centro da vontade de Deus. Nem sempre é bom ou confortável. A missão é dura. A missão é solitária, não podemos romantizá-la. A missão é difícil, não é fácil. É por isso que nós precisamos ser essa coluna, mas não somente no dia do culto de missões, não somente no congresso, todos os dias em nossa casa, em nosso lugar secreto, em nosso quarto, em nosso cantinho de guerra. Ore pelos missionários. Uma vez, irmãos, eu estava em perigo. Eu pensei que era o fim. Eu fechei os olhos e me abaixei. Eu pensei, acabou tudo agora. Minha vida, meu ministério terminou aqui. Então eu me abaixei e fechei os olhos e esperei. Mas aí, o fim não veio. Eu abri os olhos. O perigo havia passado, e eu falei, Senhor, o que aconteceu? Porque na hora do desespero, eu nem tive condições de fazer uma oração. Eu disse, Senhor, o que houve? E o Senhor me disse assim, olhe para mim, por favor. Ele me disse, nesse momento, uma serva minha, dobrou os joelhos dela, no quarto dela, e orou pelos missionários no mundo. E a oração dela te alcançou aqui. A oração dela te alcançou aqui. A oração dela te alcançou aqui. E tu não morrestes. Tudo o que Deus faz na terra é em resposta às orações dos santos. Tudo que Deus faz na terra, cada movimento dele na terra, é porque alguém está orando. Ore pelos missionários, amados. Ore todos os dias. Nosso resultado será 100 vezes, 1000 vezes maior. Ano que vem teremos testemunhos extraordinários nos Gideões, maiores do que os que ouvimos esse ano, porque estará saindo daqui hoje uma igreja comprometida com a oração pelos missionários que estão em campo. A segunda coisa que nós devemos fazer, e tem que ser depois da oração, porque quem não ora não faz isso aqui. Só quem ora que faz. É a contribuição. 55% da riqueza mundial está na mão dos cristãos, irmãos. O céu nos deu. 55% do PIB mundial está nas mãos da igreja. O Senhor nos deu. A obra missionária não está sendo feita, não é por falta de dinheiro, não. Nós temos o suficiente para alcançar quase 8 vezes o globo. Nós temos dinheiro. O que nos falta é compromisso. O que nos falta é prioridade. Em missão você pode até dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É impossível. Nós não podemos querer ser levados a sério, irmão, se nós gastamos mais com Coca-Cola do que com missões. Nós não podemos querer que o céu nos revele seus tesouros escondidos, se gastamos mais com pizza do que com missões.
Não podemos querer ter a pretensão de ir morar com Ele e sentar na mesa dEle, se gastamos mais com chicletes e balas do que com missões. Não podemos imaginar que vamos ouvir o som da última trombeta, se nós gastamos mais com produtos de limpeza e produtos de beleza do que com missões, irmãos. Como é que nós podemos dizer que amamos, se é o nosso menor investimento? Se é o último da lista, se é a primeira coisa que cortamos. Esse mês não vai dar para investir em missões. Mas a pizza de domingo, depois do culto, é inegociável. Por que será, irmãos? Por que será que nós queremos um Deus que seja o nosso Senhor, mas que não seja o Senhor do nosso dinheiro? Porque eu ouvi um testemunho que eu achei impressionante de um empresário, que ele participou de um culto de missões, onde estavam fazendo uma oferta para comprar uma moto usada no valor de R$4.000 para o missionário. Esse empresário veio direto da sua empresa, não teve tempo de passar no banco, não teve tempo de passar em casa. Então, ele pegou o dinheiro daquele dia, não quis deixar no carro, ele dividiu nos 4 bolsos da calça, colocou o seu paletó por cima, ajeitou e entrou. Quando o pastor estava fazendo o apelo, precisamos de R$4.000, o missionário no Peru, sobe e desce montanha de bicicleta, precisa de uma moto, tem vilas que ele não consegue alcançar, porque é muito longe, com a moto ele vai alcançar. O empresário cristão estava ali, ouvindo tudo isso. Ouviu, aí a salva veio. Quando a salva passou por ele, ele meteu a mão no bolso, procurou, e encontrou uma nota de R$2. Velhinha, suja, faltava um pedaço. Pegou esses R$2 e colocou na salva e guardou o resto. E ele terminou aquele culto, ele foi para casa, ele estacionou o seu carro, ele ia atravessando o seu jardim. Isso ele contou no dia seguinte, no segundo dia do congresso, que ele ia atravessando o seu jardim, aí um vento soprou, era um vento diferente, chamou a atenção, ele parou, parece que o vento vinha trazendo alguma coisa vinha voando no vento, e de repente, aquele papel se aproximou e bateu no peito dele. E ele segurou o papel, o afastou da vista para ver o que era. E era uma nota de R$2, bem novinha. Nunca havia sido dobrada, quentinha, havia sido impressa, parece que naquele momento. Então uma voz falou no ouvido direito dele, ó, fique para você. Fique para você. Não é o altar onde você adora? Não é o Deus a quem você se curva? Não é a tua segurança? Fique para você, é seu. O problema, meus amados, é que o dinheiro promete coisas que só Jesus pode dar.
O dinheiro promete segurança, mas se ele não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. O dinheiro promete alegria, mas quando o fogo se apaga, quando os amigos se vão e a solidão se apresenta, acabou a alegria. Mas a nossa alegria não é um sentimento, a nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Cristo. O dinheiro promete paz. E nós acreditamos que Ele pode nos dar, mas não pode. Só o príncipe da paz pode colocar essa paz em nosso coração. A paz que nos faz deitar e dormir. A paz que nos faz sentar na mesa e comer. Só quem nos dá é Ele. É quem ocupa o trono do céu. Ele promete e Ele cumpre. Ele oferece e Ele dá. Contribua com missões. Eu ofertei ontem, ofertei hoje. Eu vou levar um carnê. Sabe por quê? Porque se o Gideão vence, o Campos Brancos vence também. Porque se há vitória de Deus aqui, eu que pertenço ao mesmo exército, celebro lá na selva amazônica, porque somos amigos, porque pelejamos no mesmo exército. Aqui não competimos como tolos, aqui nós vencemos como santos. Oração, contribuição. Leve o seu carnê, faça a sua oferta mensalmente. Não deixe esse fogo se apagar para ser acendido no ano que vem. Missão não é emoção, irmãos. Missão é decisão. Se eu sentir, eu vou. A nossa carne é maldosa. A nossa carne não sente vontade de fazer nada para a glória de Deus. A nossa carne quer sombra, água fresca, descanso, celular. A nossa carne quer televisão, diversão. É por isso que missão é decisão. Você toma a decisão e você cumpre, porque você fez uma aliança com o Senhor de toda a terra. A outra coisa que o céu espera, que os santos reunidos aqui, e aqueles que o Senhor escolheu para que estivessem assistindo, o outro compromisso é o serviço. Olha, amados, se Jesus tivesse ressuscitado em Camboriú, esse versículo seria: que ser-me-eis testemunhas, tanto em Camboriú, como em Santa Catarina, e Brasil, e até os confins da terra. Não é primeiro um lugar, depois o outro. É a obra de Deus sendo feita com o mesmo empenho, onde a igreja estiver, com o mesmo esforço, com o mesmo empenho. Não tenha medo de arriscar a sua reputação. As pessoas não estão procurando uma teoria, uma filosofia. Conte para alguém, pelo amor de Deus, quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é agora. Conte o que Ele fez na sua vida. Irmã Kelly, mas eu sou tímido. Olhe para mim. Transforme o seu Instagram em um púlpito. Transforme o seu WhatsApp em um púlpito. Coloque lá, você não sabe falar, coloque outros para falar no seu lugar, mas que todo mundo saiba que você é uma fonte e que há água viva jorrando de dentro do seu coração. Plota o teu carro, usa uma camiseta com o nome dele, faz alguma coisa, só não viva só para você.
Não esconda o Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Nós precisamos sair da teoria. Precisamos vir para a prática. Nós precisamos, amados, fazer o que o céu espera que nós façamos. Torne-o conhecido. Torne-o conhecido. Não tenha medo de arriscar a sua reputação. Sabe qual é a igreja do arrebatamento? É aquela igreja em que quando um ímpio se aproxima de um de seus membros e pergunta assim: conhece algum remédio bom para dor de estômago? E você responde: meu Jesus está vivo e cura. Se você quiser, eu posso orar por você agora. A igreja que vai subir é a igreja que não tem vergonha de arriscar a sua reputação. Não tenha medo. Saia desse congresso com uma autoridade que vai deixar as pessoas impressionadas na tua casa, na tua cidade. Proponha resolver os problemas com oração. Proponha resolver com a palavra que Deus colocará na tua boca. Tenha coragem. 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 Para testemunhar. Outra coisa que o céu espera que nós façamos, amados, apoie os missionários que você conhece. Veja bem, você ora por eles, você investe financeiramente neles, mas o missionário não precisa só de dinheiro. A maior causa do retorno prematuro do campo é a falta de pastoreio. A solidão faz muitos missionários desistirem. A falta de pastoreio faz muitos missionários desistirem. Eu lembro que eu estava em um momento muito difícil da minha vida, do meu ministério. Eu havia chegado de uma viagem, irmãos. Eu falo isso aqui debaixo do sangue de Jesus. 30 dias de remo. Subindo um rio chamado Rio Xandle. Na fronteira do Brasil com o Peru. Foram 30 dias remando. Passava o dia remando. 5 da tarde armava um tapiri. Atava a minha rede. Porque tinha muitos jacarés na região. Eu tinha um guia, que ele foi comigo, era um mateiro muito experiente, porque a viagem era muito difícil. Eu fui nessa empreitada porque me disseram que na cabeceira desse rio morava uma família. E essa família, isolada, ainda não conhecia a Cristo. E depois que eu soube disso, eu não pude mais dormir. Antes de saber, meu coração ele não tinha responsabilidade, mas agora que soube, eu ia dormir e pensava neles. Eu dormia e sonhava com eles. Eu acordava e meu primeiro pensamento era eles. Aí eu pensava, e se adoecerem? E se morrerem? E se eu não chegar a tempo? Eu preciso ir. Foi uma viagem muito, irmãos, muito difícil. Eu emagreci quase 20 quilos nessa viagem. E quando eu cheguei até lá, cumpri a missão que o céu me confiou. Falei para eles do meu doce e meigo Cristo. Compartilhei com eles o Evangelho. Passei alguns dias lá, discipulando. Eles receberam a Cristo com alegria. E quando eu voltei, eu estava tão cansada. Espiritualmente cansada, fisicamente cansada, emocionalmente cansada. E foi um momento de guerra espiritual tão intensa na volta dessa viagem, que eu pensei, eu não consigo mais ficar aqui. Eu estou fraca, estou doente, estou sozinha. Eu não consigo mais ficar, eu vou embora. Mas aí o barco trouxe uma carta.
O barco vinha uma vez a cada 3 meses. Deixou um envelope. Eu abri esse envelope. Desse envelope tinha uma mão desenhada. Era a mão de uma criança desenhada. Aí estava escrito com letra infantil. Estava escrito assim: não desista. O seu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Aguenta firme. Aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei grande. Eu fiquei forte. Eu disse: eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou ir até o fim. Porque meu nome está escrito na palma da mão dele. Então, ore pelos missionários. Ore, escreva, telefone, visite, acolha, pastoreie. Mande uma mensagem, mande um hino, mande um versículo, mande uma lembrança. Diga para ele assim: ei, você é a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. Diga para ele assim: ei, o céu não errou quando te escolheu. Diga para ele assim: avance, porque tem uma igreja em Camboriú que está orando por você. Diga para ele: você não está sozinho. Ei, celebra as vitórias junto com ele. Missionários, o céu me deu uma palavra para dizer para vocês, para os que estão aqui, para os meus do Campos Brancos, para todos os que me assistem nessa noite. A palavra é essa: o privilégio que o céu te oferece é maior do que o preço que você paga. Eu vou falar mais uma vez e você vai receber. Missionário, o privilégio que o céu te oferece, ele é muito maior do que o preço que você paga. Por isso eu te digo nesta noite, revestida da autoridade que o céu me deu, persevere, avance, não desista, vá em frente. O Senhor te escolheu, Ele está diante de ti e Ele fará em um movimento o que você demoraria meses ou anos para fazer acontecer. Convido a igreja que se coloque de pé, por gentileza. A necessidade está escancarada diante dos irmãos. Agora a pergunta do céu é: o que faremos? Nós não podemos responder com silêncio. Eu quero te convidar para que você saia da admiração e você assuma a responsabilidade. O céu procura pessoas nesta noite que não queiram Jesus e mais alguma coisa, que queiram só Jesus. Porque quem quer só Jesus entrega a força, entrega a alma, entrega o coração, entrega o sentimento, entrega o recurso. Quem quer só Jesus entrega a vida. Quem quer só Jesus entrega tudo. Quem quer só Jesus vai tomar uma decisão nesta noite. Vamos sair da admiração, meus irmãos, e vamos assumir a responsabilidade. O Brasil espera uma testemunha, e essa testemunha é você. O Brasil espera uma testemunha, e essa testemunha é você. A entrega que eu fiz quando eu tinha 15 anos, eu vou repeti-la nesta noite. Porque sabe, irmãos,
eu tenho dedicado a minha vida à obra missionária. Missão é a minha vida. Eu amo, eu faço, eu vivo, eu oro, eu oferto, eu trabalho. Mas ao olhar nas minhas mãos nesta noite, sabe o que eu vejo? Nada. Minhas mãos estão miseravelmente vazias. Porque o que fiz não foi nada além da minha obrigação. E eu poderia ter feito melhor. E não fiz por causa da minha própria incompetência. Minha própria falta de compromisso. Então eu me arrependo. E eu quero te convidar a esse arrependimento comigo também. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo das ofertas que eu não dei. Eu me arrependo do evangelho que eu não preguei. Eu me arrependo das orações que eu não fiz, porque eu estava distraída no celular, porque eu estava conversando. Eu me arrependo da minha distração, enquanto Satanás, meu inimigo, matava, roubava e destruía ao meu redor. E eu não fiz nada, porque estava distraída. Se você se arrepende comigo, eu quero te convidar que você venha aqui à frente. Nós vamos fazer essa oração juntos. Não é uma oração de movimento. É uma oração de dor. É uma oração que não é para você gritar e saltar. É para você gemer e chorar. E nessa oração você vai entregar tudo para Ele. Você vai dizer: Senhor, eu tenho vivido até aqui para mim e para Ti, mas a partir de agora eu quero viver só para Ti. Esse é o som que está fazendo o inferno tremer neste dia. Este é o som que está assustando Satanás nesta noite. Esse é o som que está fazendo o coração de Deus se voltar para diante deste altar. O som do arrependimento. Entrega tudo aí para Ele. Entrega tudo aí para Ele. Ah, Senhor, que coisa linda. Ralaba. Sundekan churimikan taralabara. Rinde convieranda sundekan churian taralaba. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite. Há tanto, Senhor, para nós nos arrependermos. Senhor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por essa vida infrutífera. Nos perdoe pelas horas perdidas que nunca mais voltarão. Nos perdoe, Senhor, pelo dinheiro gasto com aquilo que não vale a pena. Nos perdoe pelo silêncio vergonhoso, quando o Senhor esperava que nós nos pronunciássemos com autoridade. Nos perdoe quando retornamos em vez de avançar. Nos perdoe, Senhor,
Nos perdoe quando nós nos calamos em vez de falar. Nos perdoe quando nós dizemos não, quando o céu esperava que tivéssemos dito sim. Nos perdoa, Senhor. Foram 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos vivendo divididos, te querendo, mas querendo outras coisas, te buscando, mas buscando outras coisas. Tudo isso é vão. Nós só queremos a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós te entregamos tudo nesta noite. Compartilha conosco os segredos do teu coração. Nos entrega os teus projetos para essa geração. Senhor, nos dá autoridade. Coloca amor e paixão dentro do nosso coração. Coloca uma bandeira na nossa mão esquerda e uma espada na nossa mão direita, e nos dá uma ordem. Nós vamos avançar, Senhor. Nós vamos avançar. Ribeirinhos, estamos chegando. Indígenas, estamos chegando. Surdos, estamos chegando. Imigrantes, estamos chegando. Quilombolas, estamos chegando. Pobres, estamos chegando. Ricos, estamos chegando. Estamos chegando. Pantaneiros, estamos chegando. Ralabassundecá, Churimiandaralabaha. Senhor, nos dê a autoridade, graça, força, unção. Nos deixe de coragem para cumprir a tua ordem. O Senhor procura uma testemunha, e essa testemunha é você. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Sofrer contigo, Senhor, queremos sofrer contigo. Recebe aí, ainda que. Te renda aos pés do Senhor. Levante tua mão. Kabagacharabagachandarabaga. Direovagobagarabagashandarabaga. Nimeriovassurarabagachandarabaga. Diribagayarabagassandarabaga. Mariavassuriregabarabaga.